8h19 no horário de Brasília e nós vamos agora direto a Londres. Mais informações sobre a guerra no Oriente Médio. Israel, Hezbollah e agora com o envolvimento do Irã. Felipe Killing, boa tarde para você do outro lado do Canal da Mancha. Boa tarde, Sônia. Bom dia a todos que nos acompanham no Brasil. Um momento de bastante tensão no Oriente Médio após esses ataques do Irã que Israel prometeu responder. E fica a grande questão: como será essa resposta israelense? Em abril, o Irã realizou o primeiro ataque direto a território israelense numa resposta ao bombardeio à embaixada iraniana em Damasco. Na época, o Irã utilizou drones e alguns mísseis, mas Israel soube desse ataque com cerca de 12 horas de antecedência e conseguiu, junto com os aliados, se preparar para fazer o abatimento desses projéteis. Dessa vez, o Irã fez um ataque utilizando pela primeira vez mísseis hipersônicos, além de ter utilizado mísseis balísticos. Então, quando os Estados Unidos avisaram Israel dessa movimentação iraniana após analisar imagens de satélites, cerca de 2 horas depois, esses mísseis chegaram a território israelense. A distância entre Teherã e Tel Aviv são de 1.600 quilômetros. Uma viagem de avião dura algo em torno de 2 horas e meia. Esses mísseis utilizados ontem fizeram esse trajeto em cerca de 10 minutos. Cruzaram o céu do Iraque, depois também passaram pela Jordânia e chegaram a território israelense. Segundo Israel, o Domo de Ferro e outros sistemas de defesa antiaéreo conseguiram abater a maioria desses projéteis. De mortes confirmadas, apenas uma morte de um palestino na Cisjordânia, de danos estruturais, uma escola e um restaurante que estavam vazios. Israel prometeu responder. Em abril, quando respondeu ao Irã, atacou uma área próxima a uma planta nuclear iraniana, como se tivesse mandado um recado: sabemos onde estão as suas plantas nucleares e conseguimos atacá-las. Será que dessa vez Israel vai com tudo para cima do projeto nuclear iraniano? Essa é a grande questão. Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha e outros países do Ocidente condenaram esses ataques iranianos. O Irã afirmou que, se Israel resolver retaliar, vai enviar mais mísseis contra território israelense. Israel está numa guerra de várias frentes, atacando o Hezbollah no Líbano, mais operações militares acontecendo na manhã de hoje, realiza ainda ataques na faixa de Gaza, pontualmente ataca também o grupo Houthi, que atua no Iêmen, e é claro que a gente acompanha de perto o que acontece no Oriente Médio, porque se de fato acontecer uma guerra direta entre Israel e também o Irã, a gente vai ter grandes consequências para o mundo. O preço do petróleo já subiu ontem, do ouro também, e todo o planeta acompanhando com muita atenção o que acontece no Oriente Médio e, sobretudo, qual será a resposta do governo israelense. Bem, a posição dos Estados Unidos, não é, Felipe Killing? Porque a possibilidade de um acerramento desse conflito Israel-Irã pode colocar outros gigantes do mundo dentro do conflito, e a gente está falando já só por si, por elas mesmas, de 2 potências militares. Agora, é claro, né, que nesse momento, Killing, qualquer declaração, qualquer palavra colocada pode sugerir quais serão os próximos passos. Como isso é lido agora pelos analistas internacionais? O que você tem acompanhado? Porque o que vem na sequência é que é a grande dúvida, né, Killing? Exatamente. No Oriente Médio, você não dar uma resposta é uma demonstração de fraqueza. Então, o Irã já estava sendo muito pressionado a responder não só aos ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano, mas também a morte de Ismail Haniyeh em território iraniano. Ele era, então, o líder do Hamas. Então, o Irã fez esses ataques contra Israel, falando que é uma resposta ao que chamou de atos hostis do governo israelense. Israel agora sabe que também precisa dar uma resposta. E aí é a grande dúvida: como será essa resposta israelense? Um político do país diz que agora é a oportunidade para Israel acabar com o projeto nuclear iraniano. Se Israel tem um exército poderoso e aliados de peso, o Irã também tem um exército poderoso e aliados de peso. Então, se de repente Israel pode arrastar os Estados Unidos para uma possível guerra, o Irã talvez também
possa contar com a ajuda de Rússia, talvez da Turquia, talvez da China. Então a gente está falando aí de grandes potências, né, de países que têm muita influência na geopolítica. Então a grande dúvida agora é como será essa resposta israelense. Países do Ocidente pedem calma, pedem uma solução diplomática, mas a gente sabe que no Oriente Médio, até também o que Israel tem feito nos últimos 11 meses, que não tem escutado esses apelos por parte dos Estados Unidos e europeus para respeitar leis internacionais ou desescalar a tensão, a gente deve ver aí uma resposta contundente por parte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Com certeza, Felipe. E a gente vê também que tem um mapa geopolítico totalmente dividido com as potências. E no caso do Ocidente, o Irã mordeu a isca que Israel queria. Israel estava buscando um pretexto para poder atacar o Irã, né, acabar de uma vez por todas com esse programa nuclear, porque sabe que a antipatia do Irã com as potências ocidentais, ela é enorme. A única coisa que faria, né, os países europeus, Estados Unidos ficarem ao lado de Israel numa guerra seria contra o Irã. E me parece que agora chegou esse momento. Cláudio. Então, primeiro eu gostaria depois que o Killen falasse sobre a posição do governo do Reino Unido, não é, Killen? O primeiro-ministro britânico anunciou apoio aos israelenses, ao governo de Israel nesse conflito aí. Eu gostaria de saber, inclusive, se esse apoio poderá se manifestar por meio militar, inclusive, né, de apoio militar. E sobre os alvos, né, são até previsíveis os alvos de Israel. São as instalações nucleares, como a Sônia nos trouxe no começo do programa, e é uma oportunidade que o Ocidente tem de se livrar dessa ameaça nuclear permanente do Irã, que vive sob o tacão de uma ditadura violentíssima, né? E uma teocracia louca, e, enfim, é uma ameaça permanente. E também o Irã depende quase exclusivamente do petróleo, né? Da produção de petróleo. Portanto, é previsível que se também ataque esses lugares estratégicos de produção, de refino, de exportação de petróleo do Irã, e com isso quebraria as pernas do país, do ponto de vista da economia. Eu queria que o Killen se pudesse nos trazer esse tipo de avaliação, né? Se os analistas na Europa levam isso em conta, se concordam que esses seriam, digamos assim, os alvos óbvios de uma eventual retaliação das forças de defesa de Israel. Sim, viu, Cláudio? Até pelas declarações que alguns políticos israelenses deram, que pretendem atacar refinarias de petróleo. Um ex-premier israelense falou que agora é a hora de acabar com esse projeto nuclear iraniano. Em abril, quando o Irã atacou Israel, e a resposta israelense foi justamente bombardear uma área que fica próxima a uma planta nuclear. Então, esses são os principais alvos. E o primeiro-ministro do Reino Unido, o Keir Starmer, fez ontem um pronunciamento condenando esse ataque iraniano, e ontem mesmo já veio um apoio militar. Hoje, o ministro da Defesa do Reino Unido afirmou que caças britânicos participaram dessa operação para abater mísseis iranianos. Ou seja, o Reino Unido, assim como os Estados Unidos e outros países do Ocidente, estão ao lado de Israel, não só na diplomacia, mas também militarmente. Então, Israel já está certamente se preparando para essa resposta aos ataques iranianos. O Irã afirmou que vai mandar mais mísseis contra o território israelense se isso acontecer. Israel tem aliados importantes como os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e também a Alemanha. Mas os principais alvos em território iraniano são, de fato, as plantas nucleares e também as refinarias de petróleo. Resta saber como serão essas respostas: destruir totalmente essas plantas nucleares, quantas refinarias de petróleo serão atacadas, como que será essa resposta israelense, porque o que Israel fizer, certamente o Irã vai precisar responder. É claro que qualquer erro de cálculo aí entre essas duas potências militares, a gente pode ter um agravamento ainda maior das tensões. Felipe Killen, correspondente do Grupo Bandeirantes em Londres. O Killen em plantão total. Volto a qualquer momento aqui com mais informações. Obrigada, bom trabalho, Killen.